à nossa reunião de hoje. Saudamos os nossos telespectadores. Vamos começar o nosso trabalho. Página 22.
Envolve-nos na tua paz, Senhor Jesus. Ajuda-nos a serenar, a acalmar a nossa ansiedade, o nosso desassossego, de alguma forma, na vida do dia-a-dia. Que os teus mensageiros estejam connosco e nós possamos hoje, naquilo que vamos ouvir, interiorizar, para refletirmos melhor a situação de vida de tanta gente que se desloca à nossa volta. Seja connosco e nos abençoe o trabalho que vamos iniciar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nós vamos começar hoje com ligeiras alterações na nossa reunião. Vamos primeiro, como já vem sendo o hábito, de ter aqui o grupo que vai apresentar, o grupo da evangelização, o livro do mês. Este aprenda a conversar com o seu anjo da guarda. Estamos muito necessitados disso, de aprender a conversar com eles. E depois teremos outra surpresa, mas a seu tempo será explanada. Quem é o nosso anjo da guarda? Não sabemos o seu nome, mas podemos chamá-lo anjo da guarda ou anjo guardião.
é um espírito protetor que pertence a uma ordem mais elevada, ou seja, é um espírito amigo, mais evoluído, que nos acompanha desde o nascimento até à morte e muitas vezes no plano espiritual depois da morte, ou mesmo ao longo de muitas existências. É um espírito desencarnado, destinado por Deus para nos auxiliar e dar bons conselhos nesta existência. Como é ele? Tem a forma humana, provavelmente a forma do corpo físico da sua última reencarnação. Não tem asas, porque os seres humanos não têm asas. Se houver necessidade, ele até pode aparecer de asas para alguém que acredita que os anjos têm asas. Algumas religiões acreditam, mas será apenas para ser reconhecido como anjo da guarda. Como é que o nosso anjo da guarda entra em contacto conosco? Ele fala-nos através da intuição. É uma voz interior que nos dá uma ideia no caminho do bem. Também se pode manifestar através dos conselhos de um amigo, da palavra de consolo de um colega, de sala de aula ou de alguém próximo a nós, de uma leitura história, entre outras maneiras. Muitas vezes comunica conosco durante o sono do corpo físico. Porque temos um anjo da guarda? Por causa da vontade de Deus, todas as pessoas encarnadas têm alguém destinado a dar conselhos para o bem. O anjo da guarda nunca nos diz para discutir, falar mal, mentir ou fazer mal a alguém, pois os seus conselhos são sempre na direção do bem, a fim de nos auxiliar a viver os ensinamentos de Jesus e evoluir moral e espiritualmente. Devemos fazer bom uso dos seus conselhos e ficar atentos à sua voz, agradecendo sempre a ajuda recebida. A palavra anjo significa ser espiritual. Às vezes ajuda-nos até mesmo através de algo que parece um imprevisto, um atraso, mas que é algo que ocorre para o nosso bem. Quando algo não dá certo, precisamos confiar na bondade de Deus, não falar mal, não reclamar, não nos voltarmos e esperar um pouco, porque Deus faz sempre o melhor para nós, mesmo que não entendamos no momento, mais tarde vamos perceber que foi para o nosso bem. Quando podemos comunicar com o nosso anjo guardião? Através da prece, ouvindo a sua voz, quando nos dá bons conselhos. O nosso primeiro pensamento do dia pode ser para o nosso anjo guardião, agradecendo-lhe por aceitar ajudar-nos nesta vida e pedindo-lhe a proteção, os conselhos para o bem e a ajuda necessária para aquele dia. Quanto mais coisas boas fizermos, mais ligados a ele nos tornamos. E ele tem melhores condições de nos auxiliar. Quando formos dormir, também é importante pedir que nos aconselhe durante o sono e que nos acompanhe onde formos, em espírito, durante o sono do corpo físico. Aprenda a conversar com seu anjo. Nesta obra, Mara Liz anda muito nervosa e aflita com as provas que tinha que fazer na escola. Estudiosa e dedicada, preocupava-se com o desempenho escolar e em agradar aos pais. Recorreu à sua mãe, que a aconselhou a manter-se tranquila e aprender a ter contacto com o seu anjo guardião por meio da prece e pensamentos bonitos, como um lindo jardim de flores, o pôr do sol, o céu estrelado, pássaros a voar. Num diálogo amoroso, a menina descobriu todas as formas de estar ligada ao seu protetor, aprendendo a orar e a conhecer essa importante ajuda. Sugerimos esta narrativa tocante, com páginas ilustradas delicadamente, que irá emocionar pais e filhos. Boa leitura. Boa noite. Este trabalho é apresentado pela turma destes dois meninos, que é o segundo ciclo, e eles vão ler-nos, portanto, um excertozinho desta obra, que está na contracapa do mesmo livro. É o anjo da guarda, o bom amigo das nossas vidas, é quem do céu traz o som
das cantatas mais queridas. É o som que conduz os passos de quem caminha no mundo a construir seus passos com um amor mais profundo. É o som que consola as dores, que ampara nas aflições e faz-nos ver as mil cores que alegram os corações. É o anjo da guarda, o amigo, que Deus pôs a nos guiar. Seu carinho é nosso abrigo, aberto a nos amparar. Sim. Ora, boa noite a todos. Enquanto trocam aqui os computadores, eu queria dizer que o livro que foi apresentado é um livro para todas as idades, a partir dos 6 anos, e que está disponível ao fundo, aqui na nossa banca de livros, para quem quiser adquirir. Nós hoje vamos ter uma noite um pouco diferente. Como sabem, a associação tem vindo, juntamente com uma outra associação da cidade, o Bora Lá, a desenvolver um trabalho com pessoas, algumas que não têm casa, que não têm teto, outras que, apesar de terem um teto, apesar de terem uma casa, ou apesar de estarem abrigados num quarto, não têm as devidas condições para ter uma vida normal como todos nós. E nós temos vindo a desenvolver este trabalho dando refeições todos os sábados e todos os domingos, em alternância com o Bora Lá de 15 em 15 dias ao sábado. De resto, todos os sábados de 15 em 15 dias e todos os domingos somos nós, a associação, com a colaboração, obviamente, de um grupo grande de voluntários, cerca de 40. Nós temos 9 equipas na rua todos os fins de semana, que vão rodando para darmos alimento, sopa, o prato principal, sobremesa e um kit composto por água, fruta, pão, bolachas, enfim, e também kits de higiene que vamos dando todos os fins de semana. Chegamos a uma determinada altura em que sentimos a necessidade de socorrer mais pormenorizadamente 2 deles que estavam a viver num carro abandonado na cidade, e um deles estava gravemente doente, porque eram alcoólicos, e no inverno, peço desculpa, resolvemos abrigá-los numa casa que nos foi cedida por uma frequentadora da casa, uma amiga nossa, que nos cedeu um espaço para nós podermos abrigar. E desde aí vimos acompanhando esses 2 senhores. Neste momento já não são 2, já são 3, e prevê-se nos próximos tempos entre 4 a 5, e temos vindo a acompanhá-los num processo de tratamento de desintoxicação do álcool. Não só com medicamentos, mas as nossas técnicas vão com eles cada vez que têm consulta, e estão com eles, reúnem com os médicos, reúnem com os psicólogos, reúnem com o técnico de serviço social, com a técnica de serviço social, para os acompanhar. Portanto, é um processo bastante longo. Graças a Deus vamos tendo alguns resultados. Então, por este motivo, vimos-nos na necessidade de alargar este trabalho. E a partir do próximo mês nós iremos ter uma forma de trabalhar diferente. Vamos deixar de servir unicamente as refeições e vamos passar a fazer um outro tipo de trabalho de apoio técnico. E é isto que nós vos queremos apresentar hoje. Nós temos connosco as técnicas profissionais que trabalham aqui, a técnica de serviço social, a doutora Patrícia, a psicóloga, a doutora Filipa, e a educadora social, a doutora Cecília. 2 estão em estágio profissional, a técnica de serviço social já é funcionária da instituição, e elas vêm-vos apresentar um pouco do que é este trabalho. Isto porquê? Porque a instituição vive em grandes dificuldades
Eu gostaria de dizer que nós tivemos esta semana reunião com a Segurança Social no sentido de apelar para uma contribuição ao nível do Estado connosco, porque somos IPSS e grande parte, se não quase todas as IPSS do país têm uma comparticipação da Segurança Social do trabalho que fazem. Nos dias de hoje, muito motivado por causa da crise, é impossível e nós não vamos conseguir o apoio do Estado, pelo menos nos próximos tempos. E então, como sabem também, nós temos várias formas de angariar alguns fundos para levarmos este trabalho, não só para mantermos a associação, mas para levarmos este trabalho por diante. E gostaríamos de vos explicar também onde é que vocês deixam, não é? Onde é que vocês deixam o vosso dinheiro, quer no bar, quer nos livros, quer em outros eventos que nós possamos realizar com esse objetivo, para perceberem um pouco o que é o trabalho e em que é que estão a colaborar e a ajudar. Porque se nós temos conseguido até hoje realizar este trabalho, eu quero dizer que a instituição, portanto o CAT, que agora se chama CRI, o antigo Centro de Apoio ao Toxicodependente, já nos disse que poucas ou quase nenhumas instituições fazem o trabalho que nós fazemos, no sentido de os acompanhar e de estarmos com eles até ao último minuto da consulta. Chegam por vezes a serem confundidas com utentes do próprio CRI. Então, elas estão aqui para vos apresentar um pouco daquilo que nós fazemos. Olá, boa noite a todos. Portanto, eu sou a Patrícia, técnica de serviço social. Já estou aqui no centro, vai fazer 2 anos. Eu sei que muita gente ainda não me conhece e estou aqui hoje para falar do Departamento de Ação Social da ACHEV, ou seja, o trabalho que tem sido feito até agora pelo Departamento de Ação Social. Portanto, este departamento está dividido por dois projetos que já estão em vigor, que já existem, portanto, o apoio a famílias carenciadas e o apoio à pessoa sem abrigo. O projeto de apoio a famílias carenciadas chama-se Vencer, Vencer, e o apoio à pessoa sem abrigo, Colher da Esperança. Agora vou falar do projeto Vencer, Vencer, o apoio que é dado às famílias carenciadas. Portanto, a nossa população-alvo são famílias carenciadas, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de carência no distrito de Viseu e não só. Muitas vezes são-nos referenciados casos por instituições públicas ou privadas de outras cidades e até por utentes nossos, famílias que já são acompanhadas. O que é que nós entendemos? Como é que eu faço o cálculo para saber se são ou não famílias carenciadas, em carência económica? É através de uma fórmula muito simples, que é onde eu somo as receitas que as pessoas têm, não é? Portanto, vencimentos, abonos, pensões, o rendimento social de inserção, menos as despesas que as pessoas têm, água, luz, rendas de casa, farmácia, a dividir por o número de elementos do agregado, ou seja, se são 4 pessoas, se são 5 pessoas, 6 pessoas. Portanto, essa conta vai-me dar um número. E esse número tem que ser sempre inferior a 60 euros, ou seja, o rendimento líquido disponível mensalmente pelas pessoas, por cada elemento não pode ser superior a 60 euros. Se for superior a 60 euros, portanto, não se enquadra dentro das nossas famílias carenciadas, das famílias que nós pretendemos apoiar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem um artigo, o artigo número 16, que diz o seguinte: a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Portanto, no terreno, a instituição já vem a apoiar famílias carenciadas desde 1977. Em 2012, a instituição sentiu, e muito bem, a vontade de contratar uma técnica de serviço social para que este trabalho pudesse ser mais organizado. Não estou com isto a querer dizer que em 1997 até então o trabalho tenha sido mal feito, mas sim para haver uma organização. Portanto, neste momento estamos a apoiar 62 famílias, 199 utentes no total, dos quais 143 são adultos e 56 são crianças. Foram feitos em média nestes 2 anos 1.728 cabazes mensais. Criámos uma loja social, estamos a acompanhar 8 famílias em bónus hora,
Fizemos 8 ações em roteiro do conhecimento e estamos a acompanhar 23 famílias na Fada do Lar. Portanto, eu quero também frisar que inicialmente eram mais famílias, portanto, isto sofreu, lá está, foram feitas aquelas fórmulas, sofreram algumas alterações, umas famílias saíram porque deixaram de ser acompanhadas ou por incumprimento, não é? Porque não cumpriram aquilo que estava definido para connosco, para o projeto de vida que nós tínhamos com elas, e outras porque não se enquadravam, portanto, nas famílias carenciadas. Não é no nosso entender, mas digamos que, mediante aquela fórmula, elas não estavam em situação de carência. Para isso, nós temos um objetivo que é fundamental e primordial. Qual é esse objetivo? É combater e prevenir situações de pobreza, disfunção familiar e exclusão social. Para podermos atingir este objetivo, nós tivemos que criar algumas metas, não é? São elas a satisfação das condições básicas de sobrevivência, por isso é que nós já distribuímos estes cabazes alimentares, kits de higiene, roupa, etc. A promoção das competências cognitivas, sociais e relacionais através das formações, dos workshops, que nós já criámos e pretendemos vir a criar. A reintegração social, escolar e profissional. A redução do número de situações de risco por negligência, maus tratos e ou violência, a prevenção da delinquência ou comportamentos desviantes. Para isso, nós criámos várias valências. Eu vou falar de uma delas, que é a área sociofamiliar, onde fazemos o atendimento e acompanhamento psicossocial, onde incentivamos o exercício da cidadania, que muitas vezes para esta gente já não existe, já foi perdido, já foi esquecido. Temos também várias atividades, como por exemplo os padrinhos do coração. Como todos vocês sabem, na Páscoa nós pedimos a vocês que apadrinhassem um sem-abrigo ou uma criança destas famílias. No Natal, peço desculpa. Temos também o cabaz mensal, que eu já referi, que é feito mensalmente com os produtos que nos chegam do Banco Alimentar e, gentilmente, também cedidos por vocês nas atividades que fazem aqui à segunda e à sexta-feira. A loja social, onde vendemos produtos por valores muito simbólicos, para que estas famílias possam ter acesso a roupa, a calçado, a outros bens que lhes são essenciais e que lá fora não conseguem comprar, mediante o seu poder de compra, que é muito pouco. E temos também o Bónus Hora. O Bónus Hora já existia, portanto, o que é o Bónus Hora? Foi um programa que foi criado onde as famílias carenciadas, algumas delas, vêm aqui à instituição ao sábado, fazem trabalho à instituição, portanto fazem limpeza, participam no ateliê de costura e esse trabalho é-lhes pago um valor, que são 3,5€ a hora, mas não em dinheiro, e sim em géneros alimentares, que é o que eles mais precisam, ou dos produtos que eles mais precisam. Agora vou passar a palavra à doutora Cecília. Boa noite. Passando para o segundo ponto, é feito também um trabalho na área socioeducativa em que são desenvolvidas atividades lúdico-culturais a crianças das nossas famílias por nós acompanhadas. Essas atividades decorrem quer durante o ano letivo, quer durante o ano não letivo. Durante o ano letivo é dada prioridade aos trabalhos de casa, ao apoio escolar. Durante o período de férias fazem-se atividades de caráter lúdico e educativo. Realizamos também trabalho no âmbito da educação parental. O ano passado, em 2013, realizámos o roteiro do conhecimento, que consistiu em palestras, em workshops, digamos assim, com várias temáticas, entre a educação para a sexualidade, toxicodependência, saúde infantil, prevenção de acidentes, higiene e higiene oral. Tudo isso com o intuito de incutirmos hábitos e saberes que muitas vezes essas famílias não têm, ou se têm, não estão a praticá-los da melhor forma. Ao longo deste ano letivo tivemos 2 estagiárias de Educação Social da Escola Superior de Educação de Viseu, em que no final do trabalho delas, elas desenvolveram um teatro social, podemos chamar assim, porque elas cativaram algumas das nossas famílias, algumas das mães das nossas famílias, para apresentarem contos, para apresentarem uma pequena peça de teatro, digamos assim,
com o intuito não só de elas de partilharem experiências, de promovermos a autovalorização delas, mas também de podermos angariar fundos, digamos assim. Muitas vezes elas pediam-nos produtos que nós não conseguíamos satisfazer, não conseguíamos dar resposta, e então arranjámos esta estratégia de forma a promovermos o ser humano, a promovermos as nossas famílias, mas também angariarmos os fundos. Posso dizer que com essa atividade nós conseguimos 190 €, em que com esse dinheiro nós conseguimos dar um cabaz mais recheado, em que levava detergente de roupa, 12 litros de leite, que muitas vezes elas não conseguem levar essa quantidade de leite, chocolate em pó, azeite, bolachas, depois mercearias, algo que nós tínhamos em falta e conseguimos dar resposta melhor e em maior quantidade para elas. Ao longo de todo o ano, aqui nesta associação, são desenvolvidos ateliês de alfabetização e costura e gestão de vida doméstica. Na alfabetização, nós temos algumas das mães das nossas famílias que frequentam os sábados ao longo do Bónus Hora, em que lhes é dado algumas aulas, digamos assim, de alfabetização, de forma a elas conseguirem melhorar os seus conhecimentos e se enquadrarem melhor na nossa sociedade. Costura, é feito o ateliê de costura também com a presença de voluntárias. Tanto a alfabetização como a costura, como a gestão doméstica, têm a presença de voluntários, que é extremamente importante para que nós consigamos desenvolver o nosso trabalho. Na parte da fada do lar, foi uma atividade que surgiu em 2014, através do roteiro de conhecimento, em que selecionámos algumas das nossas famílias, fizemos 2 grupos de mães, umas vêm a um sábado, outras vêm ao outro. A atividade é feita na cozinha, com o objetivo de elaborarmos, de lhes ensinarmos, de lhe incutirmos hábitos de poupança, de economia doméstica, e na cozinha são elaboradas refeições saborosas, económicas, que provém de um livro de receitas elaborado por voluntários desta associação, cujo o nome é Cozinha onde a Magia Acontece. Nesse livro encontram-se várias receitas económicas a baixo custo, feito através de sobras. Estamos a tentar editá-lo num futuro breve, vamos ver se conseguimos, esperemos bem que sim. Seria mais uma verba, mais um valor em que nós conseguiríamos ajudar as nossas famílias. Pronto, e é feita essa atividade na cozinha, prática, em que elas elaboram as receitas, acabam por levá-las para casa, de forma também a praticá-las nos seus lares. Neste momento, o Gabinete de Apoio ao Emprego e Formação Profissional ainda não está propriamente em funcionamento, irá funcionar brevemente, espero bem que sim, em que será feito um apoio ativo na procura de emprego, um apoio na construção do currículo vitae, de posturas a ter na entrevista, como estar no trabalho, digamos assim, porque muitas destas famílias são famílias que não sabem como fazer, como saírem da situação em que se encontram, e este gabinete dará resposta nesse sentido. Recursos humanos, nós contamos com a colaboração de um coordenador, de um assistente social, de uma educadora social, que sou eu, de uma psicóloga, que é a doutora Filipa, de um assistente administrativo, de um assistente operacional e de voluntários. Os voluntários são extremamente importantes para que o nosso trabalho seja bem sucedido. Parcerias, temos parcerias com a Câmara Municipal de Viseu, com o CLAS, Conselho Local de Ação Social, o Banco Alimentar contra a Fome, o IFP, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a União de Freguesias de Viseu, Freguesias de Rio de Loba e Intermarché de Ceia, que tem-nos ajudado com alguns bens que eles já não conseguem ter vendê-los, digamos assim, e que nos dão a nós, e nós assim conseguimos ajudar as nossas famílias. Passando ao próximo projeto, o projeto que visa ajudar os sem-abrigo, que visa apoiá-los, à pessoa sem abrigo. Passo a apresentar. Segundo a Estratégia Nacional para a Integração da Pessoa Sem Abrigo, considera-se a pessoa sem abrigo aquela que, independentemente da sua nacionalidade, idade, sexo, condição socioeconómica e condição de saúde física e mental, se encontre sem teto, vivendo no espaço público,
alojado em abrigo de emergência ou com paradeiro em local precário. Ou seja, carros abandonados, ruas, varandas, entradas de prédios, entradas de muitas vezes de hospitais, que eles acabam por se alojarem lá. Tentarem se aquecer, pelo menos no inverno. E sem casa, encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito. Aqui, sem casa, enquadram-se as respostas sociais que existem para eles, uma resposta social que nós pretendemos também dar para eles, em que eles estarão alojados, mas não serão pessoas ainda autónomas, e iremos trabalhar para que isso aconteça. Então, enquanto isso não acontece, eles encontram-se ainda nesta condição. Contextualização desta problemática. Como todos nós sabemos, infelizmente, encontramos-nos numa crise económica, não só a nível nacional, mas a nível europeu e até mundial. Dessa crise económica, infelizmente, dá-se uma crise de valores, em que não se olha tanto para o próximo, não se ajuda tanto para o próximo, e muitas vezes as pessoas mais fragilizadas acabam por ser as mais prejudicadas e beneficiam do nosso apoio. Assim sendo, surge o Sem-Abrigo em Viseu. Surge o Sem-Abrigo em Viseu, que até então não tem havido uma resposta adequada para a problemática. Ok, nós temos dado refeições, temos dado kits de higiene, roupa, mas não chega, como a doutora Diana indicou há bocadinho, ainda não chega, precisamos de fazer mais por essas pessoas. E essas pessoas em condição realmente de sem-abrigo, como eu referi há bocado, são 28 neste momento. E esperemos conseguirmos ter alguns casos em que nós possamos ter algum sucesso. Para isso contamos com todos vós. No terreno, neste momento, a nível dessa população, já foram atribuídas 7.680 refeições, 960 kits de higiene e roupa. Neste momento, até então, temos 3 pessoas sem abrigo alojadas no CAS, no Centro de Acolhimento Colher de Esperança, o nosso centro de acolhimento, 4 encaminhamentos para o CRI, o antigo, o CAT, o Centro de Desintoxicação, peço desculpa, e neste momento podemos dizer que temos 2 abstinências ao alcoolismo, fruto do trabalho que temos vindo a desenvolver com eles. São só 2 hoje, esperemos que amanhã sejam 3 e no futuro próximo sejam mais e que nós consigamos responder face a esta problemática. E tenho tudo dito, vou passar a palavra à doutora Filipa. Olá, boa noite. Bom, como a Cília tinha dito, o que tem sido feito até hoje é muito bom, mas não é suficiente. O nosso objetivo, o objetivo primordial, é contribuir para o bem-estar da pessoa sem abrigo e também a sua reintegração social. Isto é o fim que pretendemos neste projeto. Para isso, foi desmontado este grande objetivo em pequenas metas, portanto, que pretendemos alcançar, como é evidente. A primeira das quais, portanto, a satisfação das necessidades humanas básicas, a promoção do equilíbrio pessoal e espiritual, a habilitação com competências socioprofissionais e a promoção da autonomia e do exercício de cidadania. Como tal, portanto, foram criadas algumas estratégias para responder a estas questões. Foi criado então o Centro de Acolhimento Colher da Esperança, onde já fazemos alguma coisa, portanto, e onde pretendemos fazer outras tantas. Como tal, suprimimos a questão da falta de alojamento em alguns casos, a alimentação, a higiene pessoal e o tratamento de roupas. Serão criadas também, ainda não estão em vigor, mas serão criadas também algumas oficinas e ateliês, seja de agricultura, artesanato, mecânica, outras, entretanto, também poderão surgir para a ocupação dos tempos livres destas pessoas. Será feito e prestado, ou já é feita de alguma forma também a prestação do apoio psicológico e espiritual no âmbito da vinculação. Estamos a falar de pessoas que têm uma grande dificuldade na relação, na confiança nos outros, portanto será trabalhada essa parte, assim como a motivação, a valorização do eu, a construção da identidade ou a reconstrução da identidade, a autoestima, e neste âmbito também serão sinalizados e acompanhados os casos de adição a substâncias, no caso da toxicodependência e do alcoolismo. No âmbito da educação e da formação, portanto, serão feitas algumas ações e workshops
para a educação, para a saúde, a gestão doméstica, a alfabetização e profissionalização. Para este projeto, portanto, são necessários alguns recursos humanos, nomeadamente um coordenador, 2 técnicos de serviço social, um educador social, um psicólogo, um jurista, um assistente administrativo, enfermeiros e também voluntários, porque quer para qualquer projeto, e tendo em conta o que já foi frisado, nós não temos recursos financeiros, o trabalho dos voluntários é sem dúvida essencial, não é só uma mais-valia, é essencial para conseguirmos avançar com estes projetos. Também essenciais são as parcerias que nós criamos, com o CRI, o Centro de Respostas Integradas, com o CLAS, que é o Conselho Local da Ação Social, a Cáritas Diocesana, o Bora Lá, a União de Freguesias de Viseu, a Cervejaria Quinta do Galo, a Confeitaria Amaral e a Padaria do Arco, que já nos têm vindo a ajudar no sentido de nos facultarem alguns géneros alimentares para suprimir a necessidade da alimentação. Para finalizar, portanto, esta apresentação, encontrei aqui uma frase que é exatamente a essência, não só do projeto dos Sem-Abrigo, mas também do projeto de apoio à família. É uma frase de Pedro Demo, que diz que garantir o direito à sobrevivência é fundamental, mas é apenas o primeiro passo. Ninguém quer apenas sobreviver. Tenho dito. Muito boa noite. Eu gostaria de dizer que este trabalho tem sido incansável. Nós, inclusivamente, estamos a tentar protocolar com a Escola Superior Agrária no sentido de ter uma formação da agricultura, não só com as famílias, mas também com estas pessoas sem abrigo. Gostaria também de dizer que um deles, que está alojado na casa que temos para o efeito, não sabia ler nem escrever. A única coisa que ele nos pedia era que aprendesse a contar e a escrever o nome, porque cada vez que ele porque ele tem problemas de saúde graves, e cada vez que ele ia para os centros de saúde, nunca sabia quando é que era a vez dele, porque iam falando dos números e ele não sabia qual era o número dele, então ele pediu-nos que o ensinássemos a contar e a escrever o nome, e ele já sabe. Neste momento ele sabe escrever o próprio nome e sabe contar. Quando falámos ali na Cáritas Diocesana, há coisa de 15 dias, pediram-nos que alojássemos também na casa ou que acompanhássemos no tratamento do alcoolismo um utente que eles estavam a acompanhar. E por isso nós apresentámos este trabalho, porque acho que muito por causa das dificuldades financeiras que todos passamos, e a associação não fica atrás de ninguém, também passa as suas dificuldades. Achamos que é um trabalho que não deve parar. E como nós falámos aqui, é preciso mão de voluntários, mas também são necessários técnicos para o efeito, que estejam a tempo inteiro. E por isso nós gostaríamos que soubessem que toda a ajuda que nos possam dar será sempre bem encaminhada. Nós criámos aqui há coisa de uns anos atrás as pétalas de luz, porque temos o sonho, que ainda não o perdemos, de construir o nosso centro de acolhimento para vítimas de violência, mas as dificuldades são muitas, as dificuldades do país são muitas, a colaboração não é nenhuma, a colaboração do Estado, estamos de ano para ano à espera de candidaturas para podermos concorrer e muitas das vezes por preconceitos religiosos também não conseguimos, e essas pétalas de luz foram criadas para isso. Se muitos de vocês, se não conhecerem o espaço que nós temos aqui atrás, que está todo morado, eu convido-vos a conhecerem, porque foi todo construído
graças às pétalas de luz que foram criadas, ao apoio que nos têm vindo a dar até aos dias de hoje. Então, elas estão aí também, podem assinar essas nossas pétalas de luz por qualquer valor que quiserem dar mensalmente. Nós temos também porta-chaves e pulseiras e pins ao fundo, se quiserem adquirir para colaborarem connosco, porque é um trabalho que, se não for suportado financeiramente, de alguma forma, corre o risco de acabar, porque os voluntários são estritamente necessários, mas o trabalho é diário, de manhã à noite. Então, agradeço a vossa colaboração que têm dado. Se não puderem contribuir de alguma forma, podem também voluntariar-se e dar uma hora ou 2 horas por semana para colaborarem connosco. Se conhecerem alguém que tenha máquinas de lavar, eu agradecia. Nós vamos precisar de máquinas de lavar para fazermos o tratamento das roupas, porque muitos deles, aliás, a maior parte deles, não lava a sua roupa e a roupa que recebe deita fora porque não tem onde lavar. Então agradeço a vossa atenção e fiquem certos que toda a colaboração que nos dão vai ser muito bem encaminhada. Podem esperar um quarto de hora, porque nunca se sabe. Faz hoje, sexta-feira, 13, 783 anos que desencarnava perto de Assis. Santo António, que ficou conhecido primeiro como Santo António de Lisboa, embora tivesse feito o seu curso de sacerdote em Coimbra, e também em Pádua, por onde ele, mais ou menos, repartiu a sua ação missionária. António não era o nome do Santo António. Ele nasceu em 1191, e o nome de batismo era Fernando, curiosamente de Bulhões. Sei lá, quase 700 anos depois, nasceria um outro cidadão chamado Fernando de Bulhões Pessoa, o nosso Fernando Pessoa, que era, na linha hereditária, um descendente de Santo António de Lisboa. Então ele nasceu com o nome de Fernando de Bulhões. Este Fernando de Bulhões é um nome célebre, porque ele apanhou o nome de um tio-avô, de um tetravô, que foi comandante de uma das cruzadas contra os infiéis, e esse na altura, e até há 50 anos atrás, as cruzadas contra os infiéis. Fernando de Bulhões, um rei da Europa, e então ele seria um dos seus descendentes. Como eu disse há pouco, ele formou-se em sacerdote em Coimbra. Ele era considerado dos taumaturgos da Igreja Católica. Era, talvez, dos padres, dos sacerdotes com maior cultura, com maior formação. Formou-se em Coimbra, um simples sacerdote, e foi mandado para Marrocos, onde durante muitos anos foram martirizados e sacrificados muitos sacerdotes católicos. Aquela, digamos assim, evangelização porque era a evangelização que se tratava, dos sarracenos, dos infiéis, foi uma tarefa que a Igreja abraçou, mas que nunca teve grande êxito. E veja-se que hoje o Norte da África é muçulmano em absoluto, quase a totalidade. E há muitas restrições ao cristianismo. António, ou melhor, Fernando de Bulhões, foi mandado para o Norte da África, para Marrocos, para fazer esta fase de evangelização. Mas tão logo desembarcou, sabe-se Deus, porque a providência assim tratou, adoeceu gravemente, esteve alguns meses doente, não pôde sair a pregar a boa nova de Jesus. E então a sua ordem religiosa resolveu enviá-lo de novo para Portugal. Só que no mar houve uma grande tempestade, o barco em que ele se deslocava afundou-se e ele, qual Camões, que também passou por essa história, não é? Safando ou salvando os Lusíadas, Fernando aportou à Sicília, à Itália, aquela ilha de Itália ao fundo, e prometeu que se salvasse, que iria fazer profissão de fé como missionário. Salvou-se, como nós sabemos que se salvou, e
enveredou pela missão religiosa, agora com a alteração do seu nome, António de Lisboa. Frei António, seria mais tarde Santo António. Eu julgo que, tirando Francisco de Assis, que foi canonizado num tempo recorde, uma coisa impressionante, Santo António foi dos santos da Igreja que mais rapidamente subiu aos altares. E tem hoje muitas coisas interessantes. Por exemplo, os brasileiros têm uma adoração fantástica por Santo António, de tal sorte que as moças casadoras põem o santo de castigo de cabeça para baixo. E enquanto não arranjarem casamento, não põem o santo outra vez de cabeça para cima. E também como os responsos de Santo António, e assim umas coisas mirabolantes. Todavia, Santo António foi uma figura elevadíssima da Igreja. É dos doutores da Igreja e, de facto, ele tornou-se dos maiores oradores do seu tempo. Ele visitou Assis pouco tempo depois daquele acidente no sul, no Mediterrâneo, quase mortal, e aí ficou totalmente embebecido por aquela figura humilde de Francisco de Assis. Saiu da sua ordem religiosa para aderir aos franciscanos, onde viria a ter um papel muito importante. Ele desencarna em 1231, não é? 5 anos, 6 anos depois, 5 anos depois de Francisco de Assis, e torna-se um palestrante, um orador tremendo. É claro que a maior parte das pessoas não ouviam, mas isso também não mudou nada perante 800 anos depois, porque há muitas pessoas também que não ouvem, por mais que a gente fale e diga, não ouvem. Então, um dos maiores milagres que lhe é atribuído, e ele realmente pedia que fosse concedida essa ação milagrosa, para que o povo se dedicasse ao cristianismo, bebesse no Evangelho a sua libertação. Como ninguém o ouvia, resolveu ir para junto no mar, e então resolveu pregar aos peixes. Digamos assim, das oratórias mais célebres de Santo António, é o sermão aos peixes. E, de facto, as imagens da época, ou as pinturas, referem isso. E ele a falar para o mar, e de repente os peixes todos de cabeça fora da água, a olhar para ele e ele a pregar aos peixes. Quando a gente prega às pessoas diretamente, você fez isto, você fez aquilo, você fez aquilo outro, as pessoas não gostam, e ninguém gosta de ser apontado. Mas quando a gente fala genericamente, as pessoas já não se importam porque não é nada com elas. Eu tive uma ocasião aqui, uma palestra, falei sobre um assunto, e vi alguém na Assembleia a olhar para um lado e para o outro, para ver se alguém estava a olhar para ela, porque aquilo se referia à pessoa. Há pessoas também que julgam que eu estou agora a fazer a palestra e estou a olhar para ver, já me disseram, o senhor teve toda a palestra a olhar para mim. Eu nem a conheço, eu nem o conheço, porque tive toda a palestra a olhar. Porque aquilo morde cá dentro da consciência. Há vezes coisas que a gente morde também na nossa, não é? Porque aquela figura de olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço, não profere no mundo espiritual. Isso não funciona assim. As pessoas podem falar muito bonito e tal, se não fizerem aquilo que pedem aos outros para fazerem, é igual, não adianta nada, e chegam ao outro lado, como diz o livro de Tormentos da Obsessão, e lá estão espelhadas as suas condutas, os seus procedimentos. Então António foi pregar aos peixes. Aquilo foi de tal maneira chocante que as pessoas começaram a ouvir Santo António. E conta-se que, certa feita, os malandrinhos, aquelas hordas de criminosos, que não gostavam de maneira nenhuma que António falasse ao povo e apontasse os crimes, apontasse as maldades de todas as pessoas, referenciando-os naturalmente, que resolveram fazer uma sabotagem no palco, que tinha sido montado improvisadamente para que António falasse. Então sabotaram as bases do palco e, em pleno discurso de António, o palco caiu, mas milagrosamente, entre aspas, António ficou no ar e continuou a sua prédica para o povo. Foi outro dos grandes milagres protagonizados por Santo António. Leia-se milagres para a Igreja Católica, não para nós espíritas, que sabemos que há fenómenos de efeitos físicos reais e absolutamente indesmentíveis. O que ocorreu na Cova da Iria, não é? Há quase 100 anos, é um fenómeno perfeitamente explicado pelo Espiritismo, pela doutrina espírita. Mas não é explicado pela Igreja, que os tomou de assalto 13 anos depois, considerando os milagres de Fátima, que não foram de todo nenhum dos milagres, porque durante 13 anos foram perseguidos, quer as crianças da Cova da Iria, quer as ideias que ali eram expressas, porque, como eu já tive a oportunidade de dizer, foi publicado na imprensa da época
aquilo que iria acontecer a 13 de maio de 1917, num anúncio que publicaram os jornais, exatamente com esse número, 135.917, que as pessoas depois acabaram por descodificar. 135 é 13 de maio de 1917, o ano em que iriam ocorrer. E isto foi publicado na imprensa de 2 meses antes dos fenómenos ocorrerem, mais concretamente a 11 de março de 1917. São fenómenos perfeitamente explicados. Todos podeis ser deuses, disse Jesus. Não foi um indivíduo qualquer, foi Jesus. Todos podeis ser deuses e conseguir coisas maiores do que aquelas que eu consegui. Vejam a humildade do nosso governador da terra. Podeis conseguir coisas maiores do que aquelas que eu consegui, porque eu tenho Deus comigo e vocês terão a Deus e ter-me-ão a mim. Dizendo isto, quis ele significar que esses fenómenos, chamados milagrosos, que não existem, porque não pode haver nada que derrogue a lei. Não é possível que eu diga assim, oh meu Deus, tu fizeste a lei, mas está imperfeita, porque esqueceste de mim. Faz favor, cura-me lá desta doença, porque assim, porque cansado, cozido e frito. A lei está perfeita. Os condicionamentos da lei é que não são conhecidos. E ninguém passa sem pagar até ao último centilo. Não adianta comunhões, não adianta confissões, não adianta extremas unções, porque cada um tem que pagar até o final. Tudo aquilo que fez agora, nesta vida, ou nas vidas anteriores, porque é uma realidade científica, a reencarnação. A memória extracerebral, que hoje se fala muito aí, a memória extracerebral não é mais do que a memória de vidas passadas. Não se enquadram, não se encaixam atualmente naquelas capacidades que o cérebro tem, como um disco rígido, como se fosse possível a gente, por exemplo, sonhar com cenas de há 3 séculos atrás, com coisas dessas, e agora imaginar agora. Ou vivemos essas cenas, ou então não é a imaginação. Porque não sabemos lá se eram as roupas apertadas, se eram estreitas, se eram curtas, se eram compridas. Nós não sabemos como é que era isso. Quer dizer, nós podemos saber, mas não dentro desta conspiração que agora surge para negar tudo à evidência. É claro que, como eu já referi, só em 1997 é que João Paulo II tirou do índex as obras de Galileu Galilei. E tirou-as do índex exatamente porque é possível a razão estar do lado da Igreja e a razão estar do lado de Galileu. E toda a gente sabe que a razão está do lado de Galileu Galilei. A Terra anda à volta do Sol. E não é o Sol que anda à volta da Terra. Há 60 anos eu aprendi que é o movimento aparente do Sol. Parece que nasce de manhã cedo e que se põe à tarde. Mas o que parece não é, neste caso, o que a Terra dá a volta e percorre um determinado espaço de acordo com o Sol parado e a Terra revoluciona e parece que é o movimento aparente, o Sol à volta da Terra. Mas a Igreja, segundo João Paulo II, também tinha razão, porque é uma questão de fé. Eu acredito e tenho fé que, não, senhora, que é o Sol que anda à volta da Terra. Então está correto. Não está correto. Não está correto. Eu posso estar enganado em um determinado tempo, mas neste momento toda a gente sabe que o Sol anda à volta da Terra. Não, que o Sol serve de eixo à volta do qual andam os planetas do nosso Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, o Plutão, coitadinho, parece que já não é nenhum planeta, não é? É uma coisa que apareceu ali, mais ou menos deslocada, mas parece que também já descobriu um outro planeta novo. Então, é esta visão de um homem extraordinário que passou praticamente a ser o representante máximo da Ordem dos Franciscanos. Também morreu pouco depois a Ordem, porquanto ele desencarnou em 1231 e pouco tempo depois a Igreja tomou conta da Ordem dos Franciscanos. De tal maneira que em 1250, por aí, foi entregue à Ordem dos Franciscanos a gestão da Inquisição. A gestão da Inquisição do tribunal chamado do Santo Ofício foi entregue para comando, orientação e direção à Ordem dos Franciscanos, alterando completamente todo o ideal que Francisco de Assis tinha traçado, alterando as regras. Aliás, as regras das Ordens dos Franciscanos foram alteradas quando Francisco de Assis foi numa das cruzadas ao Islão e, durante essa estada de alguns meses fora de Assis, a Igreja, patrocinada certamente, ou ajudada por alguns frades franciscanos que não tinham grande coisa a ver com a Ordem, alterou as regras da Ordem dos Franciscanos. Uma das regras é que a adesão deveria ser, por homens à franciscana,
e por mulheres às clarissas, ou a ordem das clarissas, que tinham a mesma gênese, tinham os mesmos estatutos, tinham a mesma orientação. E como eu já aqui expliquei, veio no livro que vocês quiserem ainda podem adquirir, Labirintos do Ódio, da Traição e da Dor, onde é referido que ele fundou a seguir a terceira ordem, chamada hoje a Ordem Terceira de São Francisco. A Ordem Terceira de São Francisco é uma alteração às duas primeiras, uma de homens, uma de mulheres. A terceira Ordem de São Francisco é aberta a homens e mulheres, sempre que possível a casais. Sempre num privilégio, ou privilegiando, melhor dizendo, a família, como unidade básica numa sociedade evoluída. Ora, é este homem que nós hoje reverenciamos e saudamos. Muita coisa poderíamos dizer, e certamente vínhamos preparados neste documentário para falar sobre o assunto, mas agora aconselho-nos a reduzir esse tempo, até para não cansar muito. Mas não nos esqueçamos. Uma das regras fundamentais que António abraçou não era o voto de pobreza. Isto foi inventado. Foi inventado com determinadas intenções. A regra dizia que deviam os aderentes tudo fazer para erradicar a pobreza. Não era assim, então muito bem, para os pobres não ficarem com vergonha de nós fazemos todos pobres. Não. Reerguer a Igreja da Humildade, como era a missão a que ele foi convidado, Francisco de Assis, vai reconstruir, Francesco, a minha igreja. Não era propriamente a igrejinha de Assis, com as pedras da calçada. Era a Igreja da Humildade. Mas não era a Igreja da Miséria. Não era a Igreja da Miséria. Não era a Igreja da Pobreza. Era a Igreja da solidariedade, da fraternidade. Vamos ajudar os pobres a deixarem de ser pobres. Ou pelo menos a passarem a ser um pouco remediados. E essa era uma das tarefas de Francisco, que foi tudo deturpado. Então logo ele veio das cruzadas e abandonou a própria ordem, remetendo-se ao Montalverde, onde foi caminhando lentamente para o regresso à pátria espiritual. Só mais um pequeno pormenor em relação a Francisco de Assis. Ele era Francisco de Assis, cantamos uma canção aí, o Filho de Maria que o acompanhou na cruz. E esta frase tem a ver com aquilo que Jesus disse do alto da cruz. Mulher, eis o teu filho. Homem, eis a tua mãe. É o filho espiritual. É o filho espiritual de Maria de Nazaré. E então, o Filho de Maria tem a ver com este processo de reencarnação. Este processo de reencarnação. Vamos encontrar Maria há 2000 anos, mais ou menos, não é? E vamos encontrar João, o João miúdo, que foi convidado por Jesus com 13 anos de idade, exatamente para sinalizar que a juventude é uma pedra de toque fundamental no trabalho de solidariedade e no trabalho cristão. Então tinha 13 anos, tinha 16 quando Jesus foi crucificado. E voltaria, naqueles anos todos que nós conhecemos, voltaria com o nome de João. Era assim o nome de Francisco de Assis, João, que depois, como era para a França, tinha origens francesas na sua família, quando visitou com o pai a França, os franceses e coisas, francês, em português, em italiano, Francesco, francês. Agora também dizem alguns franceses, não é? Francês. E o nome mudou. A partir desse momento passou a ser francês, em italiano, Francesco, em português, Francisco de Assis. Mas ele tinha sido João com Jesus. Ora, vamos encontrar António. Quem seria António de Lisboa? Certamente um dos evangelistas. Perdão, um dos apóstolos. Está correto assim? Seria um dos apóstolos. Viria ao reencontro do seu companheiro de apostolado, da 1000 e não sei quantos anos, 1300 anos, quase 1200. E, portanto, encontraram-se. E António, ao olhar Francisco, a sua humildade, a sua simplicidade, a sua grandeza no olhar de uma espiritualidade superior, não resistiu e mudou da sua ordem para a ordem dos franciscanos. Mas é evidente, a época era difícil. Ele não teve muito tempo. 1231, numa sexta-feira, dia 13, António entregava aquilo que a gente diz alma ao Criador. Não, voltava para o mundo espiritual, de regresso à sua verdadeira pátria. Então não ponham o Santo António de cabeça para baixo, mas podem pedir
Podem pedir, quem souber fazer o responso de Santo António, pode responsar, mas olha que mais vale pedir o apoio espiritual, a ajuda espiritual, a intuição, a inspiração para as boas obras, para os bons trabalhos, do que andar a pedir coisas lá na Catarina. Porque eu vou dizer uma coisa, aqui há uns anos atrás, numa digressão ao Brasil, vi lá numa casa de uma família, um Santo António pendurado, cabeça para baixo, e fiquei assim, vocês já viram, tem um Santo António a contar. Não, isto é para ver se ele arranja casamento para fulano, assim. Mas não façam isso, porque ele pode chatear. E então, ficam para contar a história até à próxima reencarnação. Então vamos continuar os nossos trabalhos, agora com a irradiação pelos doentes. Não suporto isto. Eu só gostaria de dar mais uma informação. Quem não quiser porta-chaves, quem não quiser pins, quem não quiser assinar as pétalas de luz, tem sempre a oportunidade de vir até à associação no dia 29 deste mês. Nós vamos ter aí um convívio com porco no espeto. À hora do almoço temos aqui as fichas a folha para se inscreverem. Portanto, já é a data certa, porco no espeto no dia 29 deste mês, a um domingo. Pode ser que haja mais alguma coisa além do porco no espeto, mas o porco no espeto é espetacular. Façam favor, não é barato. Não encontram nenhuma refeição tão barata na cidade. Mas é uma forma de nós, tem que ser aqui. Éramos para fazer no Fontelo, não foi autorizado, não se pode fazer fogo no Parque da Cidade. E, portanto, vamos acabar por fazer aqui, embora haja uma alternativa a fazer um convívio desses, ao nível do Conselho, mas com o patrocínio da Junta de Freguesia de Viseu. Mas, neste momento, ainda não podemos dizer quando será. Sabemos que 29, aliás, é a despedida de São Pedro, não é? No dia 29, pois, teremos esse convívio aqui na Associação. Você também tem que enganar uma coisa. E então, carrego 2 vezes na porta. Você não sabe carregar? Sei. Não sabe, não? Não. Está bem? Agora já sei. Não sei onde é que ele anda. Ainda não o vi. Oh, Nuno. Chama-se os miúdos.
Vamos lembrar, vamos orar por aqueles que sofrem. Vamos recordar esses nossos amigos, nossos irmãos, quer que estejam em corpo, quer já tenham partido, mas que certamente precisarão da nossa lembrança, da nossa vibração de paz. Pedir aos bons amigos, pedir a Jesus que nos governe e nos oriente, que através das suas falanges de ajuda, que se juntam nestes instantes a nós, possam eles próprios recolher aquilo que temos, que sendo pouco, é o que podemos oferecer, sem nos apercebermos. Temos aquilo que são as nossas vibrações de paz, a nossa lembrança amiga, a nossa lembrança que quer doar algo de nós para que esses irmãos sejam ajudados. E o sofrimento é um sofrimento permanente por todo lado. Vemos tanta gente desesperada com as situações que ocorrem, aquelas que ocorrem com eles próprios, com os familiares, com os vizinhos, os amigos, mas com aqueles também que, sendo inimigos, são irmãos nossos, que padecem as dificuldades, as agruras daquilo que é a vida na terra. A eles devemos, nestes instantes, ter um pouco de paciência, de paz, de lembrança amiga. É por isso, Senhor, que estes momentos são momentos importantes quando desejamos ajudar esses irmãos. E a nossa ajuda pode ser recolhida, como sabemos, para essas falanges amigas que envias ao nosso meio. A nossa oferta é pequena, sabemos, Senhor. É o nosso apelo, a nossa mensagem, o nosso desejo de os ajudar. Leva aquilo que for possível. É o que queremos dar, Senhor. E tu, onde estás, poderás multiplicar 100, 1000 por um. E esses irmãos, certamente, quem sabe, mais tarde, no momento próprio, receberão aquilo que for consentâneo com o seu merecimento. Leva, Senhor. Amigo,
E a partir deste momento que nos despedimos dos nossos telespectadores da TV Espírita, a quem desejamos que tenham tido uma boa audição. Cá vos esperamos, próxima segunda-feira, a partir das 20h30. Nós vamos continuar.